Bom, o presidente Jair Bolsonaro chegou neste domingo a Israel para uma visita oficial de 4 dias. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje a Israel para uma visita oficial de 4 dias ao país. Jair Bolsonaro foi recebido no aeroporto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que em 10 anos no poder só repetiu o gesto a outros 4 chefes de Estado. No discurso de boas-vindas, Netanyahu elogiou o presidente brasileiro e chamou Bolsonaro de amigo. O presidente agradeceu o anfitrião e fez uma declaração em hebraico. Na chegada ao hotel, Bolsonaro parou numa longa fila de militares e civis que o esperavam e cumprimentou um por um. Ao mesmo tempo em que recebe Bolsonaro, o primeiro-ministro israelense enfrenta acusações de corrupção e tenta ganhar um novo mandato em eleições que foram antecipadas. Segundo analistas políticos, a antecipação foi para evitar que a imagem do primeiro-ministro fosse afetada pelas explicações que ele ainda vai ter que dar sobre suposta troca de favores com empresários. A imprensa israelense afirma que Netanyahu está usando Bolsonaro como um trunfo para conquistar votos a pouco mais de uma semana das eleições. Mais tarde, Jair Bolsonaro conversou com Benjamin Netanyahu no gabinete do primeiro-ministro, onde assinaram 6 acordos bilaterais nas áreas de segurança pública, saúde, ciência e tecnologia, defesa e segurança cibernética. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio, filho do presidente que integra a comitiva, disse que a data da visita não tem relação com as eleições em Israel. Foi uma coincidência. Também neste domingo, o senador Flávio Bolsonaro visitou o maior e principal centro médico de Israel, um hospital público. Flávio presenteou 2 crianças, uma palestina e outra israelense, e se disse impressionado com a capacidade de atendimento do hospital. É possível levar um tipo de hospital desse ou esse tipo de tecnologia para um hospital público no Brasil? Tu acredita nisso? Olha, a gente tem recurso humano para isso, a gente tem que gerir melhor os nossos recursos, ter um pouquinho mais de controle e transparência sobre os nossos investimentos e gastos. É possível sim, nós temos hospitais no Brasil que são desse padrão aqui. A gente vai conseguir chegar lá. Amanhã o presidente continua a maratona de compromissos em Israel e termina na quarta-feira, quando ele retorna ao Brasil. A algumas dezenas de quilômetros de onde estava a comitiva brasileira com 4 ministros e 4 parlamentares, tanques israelenses atacaram a faixa de Gaza em resposta ao disparo de foguetes contra Israel no sábado, pelo grupo extremista Hamas, que controla o território palestino. As tensões entre israelenses e palestinos aumentaram nos últimos dias, com mortos e feridos. Mas o presidente brasileiro deixou o anúncio mais esperado pelo governo de Israel para ser feito na residência oficial de Benjamin Netanyahu. Antes da viagem, Bolsonaro recebeu um convite para visitar também os territórios palestinos, mas recusou. O ministro Augusto Heleno disse que faltou tempo. Não tem tempo. Você vai para os palestinos e vai alongar a viagem. Nós temos hoje a organização para não vamos comparar, não. Pelo amor de Deus, tchau. Chega. Nos interessa essa aproximação com Israel, sem que isso signifique de maneira nenhuma um afastamento da comunidade árabe. O ministro Augusto Heleno também comentou o porquê da comitiva brasileira não visitar o lado palestino durante a viagem. Porque nem se pensou nisso. Eu acho que isso é a mesma coisa que você visitar a Argentina. Outro dia nós fomos ao Chile e não fomos à Argentina. Vai ter uma outra época para ir. Não querem fazer ilações que não são corretas. Não são ilações, não é uma ilação correta isso. Não tem tempo. Você vai para Palestina e vai alongar a viagem. Na reunião aqui na residência oficial do primeiro-ministro, o presidente Jair Bolsonaro fez o anúncio que era o mais esperado dessa viagem para os israelenses. Mas não foi exatamente o que eles queriam. O presidente disse que o Brasil vai abrir um escritório de representação comercial em Jerusalém. Isso significa que, por enquanto, a embaixada brasileira continua em Tel Aviv. Na campanha eleitoral, Jair Bolsonaro cogitou transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. A embaixada do Brasil não vem para Jerusalém. Para evitar problemas com o mundo árabe, o governo brasileiro anunciou a abertura de um escritório comercial aqui na Cidade Santa, que vai funcionar como uma extensão da embaixada do Brasil em Tel Aviv. Netanyahu afirmou que este é um primeiro passo e que espera que a transferência da embaixada para Jerusalém aconteça em breve. A autoridade palestina condenou de forma veemente a decisão do Brasil de abrir um escritório em Jerusalém e afirmou que vai chamar para consultas
o embaixador palestino no Brasil. Segundo o jornal Jerusalém Post, o Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina afirmou que o novo posto brasileiro é uma violação flagrante da legitimidade de resoluções internacionais e uma agressão direta ao povo palestino e aos seus direitos. O Ministério também declarou que a decisão brasileira é uma resposta à pressão americana e israelense, que tem como objetivo perpetuar a ocupação e os assentamentos judaicos na Jerusalém ocupada. Ainda segundo o Jerusalém Post, a autoridade palestina está consultando países árabes para determinar e unificar uma posição sobre o assunto.